o colapso do sistema regional e suas consequências. O século XII foi extremamente agitado no Oriente Próximo e nas áreas circundantes, introduzindo mudanças radicais em muitos aspectos da vida das pessoas. Houve grande destruição de práticas culturais existentes havia muito tempo. Contudo, também são visíveis elementos de continuidade, e certas regiões foram menos afetadas pelos acontecimentos do que outras. Devido à interrupção das práticas burocráticas padronizadas e de outros métodos de registro, é difícil determinar com precisão o que ocorreu em diferentes lugares, e, além disso, a cronologia dos incidentes que observamos é frequentemente duvidosa. Mais difícil ainda é sua interpretação. Nenhuma causa única pode explicar o que se passou em todas as regiões e estados. Circunstâncias locais modificaram o impacto das amplas mudanças regionais. O resultado final foi o desaparecimento total do sistema que caracterizara o Oriente Próximo nos séculos anteriores. O desmantelamento desses sistemas certamente agravou as várias dificuldades que localidades individuais já enfrentavam e, em última análise, torna-se o quadro no qual esse período deve ser explicado. Os acontecimentos. A documentação disponível concentra-se sobretudo em perturbações e desordens. Do ponto de vista arqueológico, a queima de uma cidade é mais visível do que sua sobrevivência, e as inscrições reais, com sua ênfase na guerra, destacam batalhas em vez de condições pacíficas. A história do século XII é, portanto, principalmente de convulsão, mas também houve fortes elementos de continuidade e de mudança gradual. Estes últimos são mais difíceis de examinar, mas não devem ser esquecidos. Há muito debate acadêmico sobre a importância relativa das forças de continuidade e de mudança. Todos os estudiosos concordam, porém, que o mundo do Oriente Próximo em 1050 era muito diferente do que havia sido em 1250. O que aconteceu, por quê e exatamente quando é mais controverso. Observamos que as forças de desestabilização foram mais intensas na área do Mediterrâneo Oriental, isto é, o Egeu e a Anatólia, e se estenderam para o leste com menor intensidade. A Síria costeira e o Levante foram mais profundamente afetados do que as áreas interiores. Os grandes estados da Mesopotâmia e do Egito conseguiram resistir às principais forças destrutivas, mas sofreram com as repercussões do que aconteceu além de suas fronteiras e acabaram entrando em declínio. A descrição a seguir mover-se-á, portanto, de oeste para leste. O mundo egeu dos micênicos situava-se nas margens do sistema do Oriente Próximo, que caracterizou os séculos XV a XIII. A natureza precisa da organização social e política micênica ainda não está clara, mas as enormes fortalezas construídas como residências para elites ricas, em lugares como Micenas e Tirinto, sugerem a existência de fortes poderes centrais em várias regiões. A influência micênica estendia-se por grande parte do continente grego, pelas ilhas do Egeu, incluindo Creta, e pela costa da Anatólia, havendo intenso comércio com Chipre e o Levante. Esse mundo desapareceu no início do século XII. O comércio marítimo cessou, as pessoas deixaram de ser enterradas com ricos bens funerários, e várias das fortalezas foram destruídas ou substancialmente reduzidas em tamanho. A cultura palaciana da Idade do Bronze desapareceu. A destruição não ocorreu de uma só vez, mas ao longo de várias décadas. Embora a cultura arqueológica subsequente ainda possa ser descrita como micênica em caráter, estava empobrecida e havia perdido sua ampla extensão geográfica. Enquanto declínio e desordem são visíveis na maior parte do mundo egeu, a ilha de Chipre parece ter se desenvolvido na direção oposta. Por volta de 1200, houve expansão urbana crescente, produção intensificada de metais e contatos internacionais com o Egito, o Levante e o Mediterrâneo Central. O desaparecimento do poder micênico pode assim ter permitido que os cipriotas preenchessem um vazio. A Anatólia passou por mudanças políticas fundamentais por volta de 1200. O estado de Hatti, que havia dominado a região por séculos, desintegrou-se, mas as circunstâncias continuam misteriosas. Vários elementos desempenharam um papel. Já no final do século XIII, o rei em Hattusa teve de lidar com uma casa real rival no sul da Anatólia, na região de Taruntassa. Os reis dali também reivindicavam descendência dos antigos grandes governantes de Hatti e construíram um estado quase independente. Ao mesmo tempo, a Anatólia Ocidental precisava ser mantida sob controle militar, e o último rei de Hatti, Suppiluliuma II, envolveu-se em batalhas navais pelo reino de Alachia, em Chipre.
Com base em referências a entregas de grãos em textos egípcios e ugaríticos, alguns estudiosos sugeriram que uma fome atingiu a região. No entanto, a instabilidade agrícola da Anatólia, com suas muitas colheitas ruins, pode explicar melhor essas referências isoladas do que uma fome prolongada. O fim de Hati ocorreu devido à violência, mas a destruição esteve longe de ser uniforme na região. Na cidade capital, Atusa, a fortaleza real foi incendiada junto com alguns edifícios públicos da Cidade Baixa, embora as residências privadas não tenham sido tocadas. Parece que a corte havia abandonado a cidade muito antes, como se tivesse recebido aviso do que estava prestes a acontecer. Em toda a Anatólia é visível um padrão semelhante. Nos sítios onde houve destruição, ela não foi total. Muitos assentamentos permaneceram intactos, mas ainda assim foram abandonados. Como resultado, Hatti desapareceu como poder político. No sul, o antes dependente vice-rei hitita de Carquemis sobreviveu e reivindicou ser descendente dos antigos grandes reis, prolongando a história da Casa Real Hitita. Contudo, a sucessão de governantes ali não conseguiu manter a região unificada e um número crescente de pequenos estados surgiu por volta de 1200. Com o fim da dominação hitita, as cidades sírias tornaram-se independentes, mas várias foram destruídas, especialmente as da área costeira. Os acontecimentos estão mais bem documentados em Ugarit. Seu último rei, Hammurapi, era fiel vassalo do rei de Hatti e mantinha contato direto com o vice-rei hitita em Carquemis. Assim, ele apoiava Hatti com entregas de grãos e tropas. Também se correspondia com vários governantes da região que o advertiram sobre o perigo iminente de saqueadores vindos do mar. O rei hitita identificou um dos grupos envolvidos como Chicalaio, que vivem em navios, e instruiu Ugarit a enviar-lhe um homem que haviam capturado, para que pudesse ser interrogado. O rei de Alashi aconselhou Hammurapi a fortificar suas cidades e reunir guerreiros e carros de guerra. Mas a resposta apresentou um quadro angustiante. Várias aldeias já haviam sido saqueadas, e a maioria das tropas de Ugarit estava em Hatti, enquanto seus navios estavam na costa sul da Anatólia. O escavador de Ugarit, Claude Schiffer, afirmou que essas cartas foram encontradas em um forno, onde teriam sido cozidas antes do envio, e que a cidade teria sido saqueada antes que pudessem ser despachadas. Isso deu um contexto dramático a esses textos, como se tivessem sido escritos enquanto as tropas inimigas avançavam e nunca enviados porque Ugarit foi saqueada antes. Agora parece que isso foi um equívoco arqueológico. O inimigo não estava às portas quando as cartas foram escritas. E temos aqui um agrupamento acidental de textos redigidos em diferentes datas. Em todo caso, sabemos o que aconteceu. Ugarit foi destruída e não voltaria a ser repovoada por 1000 anos. Seu porto, Hazibin-Hani, também foi saqueado, mas logo restaurado, talvez pelas mesmas pessoas que o haviam atacado. A destruição de Ugarit ocorreu por volta de 1190 ou pouco depois. Em suas ruínas foi encontrada uma carta do chanceler egípcio Bai, que sabemos ter sido executado naquele ano após um breve governo do país. Ele devia estar vivo e no comando durante os últimos dias de Ugarit. Mais ao sul, na região sírio-palestina, o padrão de destruição seletiva continuou. Portos importantes como Byblos e Sidon sobreviveram incólumes, mas cidades como Ascalon e Hazor foram destruídas. A devastação não foi simultânea e envolveu um período de várias décadas. Na Palestina, a vida aldeã gradualmente substituiu a cultura urbana que caracterizara a região. Novos povos ganharam destaque, como os filisteus, que assumiram o controle da área costeira meridional até a fronteira egípcia. Os relatos do Egito são os mais detalhados disponíveis, mas seu ponto de vista era autocentrado e tendencioso. 2 reis egípcios descreveram, em narrativas e representações pictóricas, o que aconteceu no Mediterrâneo Oriental. Eles situaram os eventos no contexto de uma guerra contra invasores estrangeiros, que sempre incluíam líbios vindos do oeste. Embora os relatos estejam separados por 25 anos, narram coisas muito semelhantes. O rei Merneptah reinou de 1213 a 1203, afirmou que em 1209 repeliu com sucesso um ataque de líbios e de vários povos do norte, a quem chamou de dos países do mar. Embora tenham tentado entrar no Egito pela força militar, trouxeram consigo suas famílias e rebanhos, o que indicava a intenção de se estabelecerem ali. Ramsés III reinou de 1184 a 1153, forneceu mais detalhes.
Depois de mencionar ataques vindos do norte em seu quinto ano, em 80, seu relato do oitavo ano, 1977, pretende oferecer uma visão geral do que ocorreu em todo o Mediterrâneo Oriental. Os países estrangeiros fizeram uma conspiração em suas ilhas. De uma só vez, as terras foram destruídas e espalhadas no tumulto. Nenhuma terra pôde resistir diante de suas armas, desde Hati, Code, Carquemis, Arzawa e Alachia. Todas foram cortadas ao mesmo tempo. Um acampamento foi estabelecido em um lugar em Amurru. Eles devastaram seu povo e sua terra ficou como algo que jamais tivesse existido. Avançavam em direção ao Egito, enquanto a chama era preparada contra eles. Sua confederação era formada pelos Pelezet, Jeker, Shekelesh, Denyen e Weshesh, Terras Unidas. Esse relato apresenta uma imagem clara de uma invasão de povos insulares contra os estados de Hatti, Tarhuntassa e outros, os quais teriam colapsado de imediato. Os invasores reuniram forças no norte da Síria e marcharam em direção ao Egito, onde Ramsés III os derrotou tanto em terra quanto no mar. Ele identificou explicitamente certos grupos, incluindo os Shekelesh, que devem ser os mesmos Shikalayu mencionados anteriormente na carta encontrada em Ugarit. Porém, a reconstrução detalhada de Ramsés torna-se suspeita sob exame mais atento. Carquemes, por exemplo, não foi destruída. Mais importante ainda, os nomes dos povos do mar, que ele retratou como descendo pela costa síria vindos de ilhas distantes, já estavam atestados várias décadas antes como presentes na região, inclusive como mercenários nos exércitos egípcio e hitita. Em outras palavras, Ramsés III transformou o que pode ter sido confrontos crônicos com grupos na Síria em uma grande batalha entre o Egito e um exército invasor estrangeiro que teria destruído tudo em seu caminho. A interpretação desses dados é muito complicada. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que Ramsés III apenas repetiu relatos de batalhas de seu predecessor, Merneptah, e reivindicou vitórias anteriores como suas, algo não inédito no Egito. Ahm, não temos como confirmar ou negar essa ideia. Quaisquer que tenham sido os detalhes, é claro que o Egito perdeu a maior parte de seu controle direto sobre territórios na Ásia, embora ainda mantivesse acesso a minas no Sinai. Sobreviveu como estado territorial, mas o século após Ramsés III mostra desordem interna e convulsão social, uma redução dos contatos com regiões além de suas fronteiras e, por fim, por volta de 1200, uma fragmentação política do país. Processos semelhantes foram visíveis nos estados orientais da região, que ficaram isolados da Síria Ocidental e do Mediterrâneo. A Síria, Babilônia e Elam continuaram a interagir entre si, muitas vezes por meio de choques militares. Cada um permaneceu como estado territorial, mas com problemas internos e pouca influência duradoura, além de suas fronteiras. Após o militarmente bem-sucedido século XIII, a Assíria abandonou sua política de campanhas constantes por cerca de 90 anos. Problemas internos após o assassinato de Kulti-Ninurta Pianist em 1297 podem ter sido responsáveis, e as dificuldades na Síria Ocidental provavelmente também foram um fator nessa mudança de política. Essas perturbações, no entanto, não se espalharam para a região a leste do Eufrates. A cidade mais oriental destruída foi Emar, dependência hitita, onde dois textos mencionam o ano em que as hordas afligiram a cidade, e o texto datado mais recente é de 1185. A leste de Emar, os postos assírios na Síria não desapareceram, mas reduziram-se em tamanho e a atividade escriturária cessou. Arameus seminômades controlaram o campo e tornaram-se figuras proeminentes na vida política. O nível de urbanização na região declinou. Por 3 séculos, a Assíria foi reduzida ao seu território central, talvez com alguns postos avançados na região a oeste dele. Os estudiosos frequentemente consideram a mudança de dinastia dos cassitas para a chamada Segunda Dinastia de Izin, na Babilônia do século XII, como uma mudança relativamente sem importância de uma casa real para outra. Mas ela demonstra como, em termos políticos, o poder centralizado que os cassitas haviam mantido por 400 anos se desintegrou. A existência de uma dinastia concorrente na Babilônia Central, que capturou o trono da Babilônia por volta de 1150, mostra que a força do Estado havia se dissipado. Além disso, os registros arqueológicos indicam que o urbanismo estava em forte declínio. O número de verdadeiros centros urbanos tornou-se muito pequeno, talvez apenas Babilônia, Izin e Ur, e a grande maioria da população assentada vivia em aldeias. Nippur, por exemplo,
havia perdido suas características urbanas por volta de 1200, e em 1000 provavelmente abrigava apenas uma pequena população vivendo próxima ao seu antigo zigurate. O tamanho da população sedentária havia encolhido para 25% do nível do final do terceiro milênio. Houve variações regionais, como, por exemplo, um declínio muito mais acentuado no Vale do Diyala do que na região de Ur. Mas não há dúvida de que a organização urbana e sua infraestrutura de canais de irrigação haviam colapsado no final do segundo milênio. Muitos habitantes da região retornaram a um estilo de vida seminômade. As causas principais desse desenvolvimento podem ter sido não políticas. O fluxo principal de água do Eufrates parece ter se deslocado para os ramos ocidentais do rio, privando alguns grandes centros urbanos de outrora de irrigação suficiente para sustentar uma população numerosa. Além disso, o uso excessivo do solo, levando à salinização, provavelmente reduziu a produtividade agrícola. Certamente, estava em jogo uma complexa interação entre fatores políticos e ecológicos. O enfraquecimento do poder central tornou impossível a organização de grandes projetos de irrigação para contrabalançar essas mudanças naturais. Interferências militares externas de Elam e da Assíria podem ter precipitado o processo de declínio, e o Estado babilônico perdeu o controle sobre o campo. Como não conhecemos bem a organização do Estado de Elam na era precedente, é impossível determinar o quando mudou no século XII. Um declínio interno anterior pode ter facilitado a incursão militar de Nabucodonosor, reinou de 1125 a 1104, que desencadeou o fim do período médio elamita. De qualquer forma, o resultado foi semelhante ao que aconteceu em todo o Oriente Próximo. Um estado centralizado terminou e novos grupos populacionais infiltraram-se na região, neste caso aparentemente vindos do leste. Interpretação. Inúmeras explicações para esses acontecimentos foram propostas na pesquisa acadêmica, em sua maioria concentradas em um estado específico ou no Mediterrâneo Oriental isoladamente. Invasões, imigrações, revoluções sociais e desastres ecológicos foram todos sugeridos como as principais causas do colapso dos estados. Outros estudiosos, porém, enfatizaram as continuidades visíveis e contestaram a ideia de que o século XII tenha sido um período de mudança radical. Se eles estiverem corretos, precisamos buscar uma explicação que dê conta das diferenças entre o final do segundo milênio e o início do primeiro nos séculos seguintes, onde nossos dados são quase completamente ausentes. Ainda assim, parece claro que mudanças iniciadas por volta de 1200 precipitaram o fim do mundo do Oriente Próximo dos séculos XV a XIII, e que as causas desse fim devem ser procuradas no século XII. Além disso, não pode ter sido coincidência que todas as sociedades tenham experimentado mudanças drásticas nessa época. Como haviam estado ligadas em um sistema comum por séculos, o fim desse sistema deve ter tido repercussões de grande alcance. Mas nenhuma causa única pode explicar essa mudança abrangente. Ao se referirem ao Egeu, à Anatólia e à Síria-Palestina, as fontes antigas enfatizam invasões por estrangeiros como causa significativa de desordem. As mais proeminentes são as fontes egípcias contemporâneas, mas relatos gregos posteriores sobre a ascensão do mundo clássico e a descrição bíblica da criação do antigo Estado de Israel também falam de invasões nesse período, enquanto fontes babilônicas retratam uma época de grande convulsão. Essa imagem geral inspirou estudiosos a interpretar outros dados à luz dela. Eles interpretam, por exemplo, o aparecimento de um novo tipo de cerâmica nos montes Zagros, como consequência da invasão da região por povos vindos do leste. Ou consideram que referências a arameus em textos assírios demonstram que esses povos tentaram infiltrar-se no estado. Uma análise dos registros textuais de invasão, no entanto, mostra que eles apresentam um quadro simplista demais. Contém contradições internas e outras referências fornecem uma imagem diferente. Por exemplo, a declaração de Ramsés III de que os povos do mar vieram de suas ilhas e destruíram os estados da Anatólia e da Síria-Palestina de uma só vez, apenas para serem detidos por ele na fronteira egípcia, é contradita pelo fato de que povos com esses nomes já apareciam décadas antes na região. O registro arqueológico não mostra uma série de eventos devastadores em um curto espaço de tempo, mas sim um período prolongado em que alguns sítios foram destruídos, enquanto outros sobreviveram, mas diminuíram de tamanho.
Confrontos militares com tropas não convencionais, incluindo pessoas oriundas de fora do Oriente Próximo, muito provavelmente ocorreram, mas não foram o resultado de uma invasão generalizada. Na parte oriental do Oriente Próximo, a guerra interestatal é frequentemente vista como uma causa importante de desordem e declínio, mas isso não era novidade no século XII. Durante toda a segunda metade do segundo milênio, os estados haviam entrado em choque. Portanto, os efeitos dessas guerras, por si sós, não fornecem explicação suficiente para o colapso generalizado. Outros estudiosos concentraram-se mais nos desenvolvimentos internos para explicar a mudança. Uma característica importante do sistema dos grandes estados era a existência de uma elite palaciana que explorava as comunidades agrícolas sob seu controle. Havia uma enorme discrepância de riqueza e estilo de vida entre os dois grupos. Os ricos bens funerários e restos arquitetônicos que admiramos foram produzidos a partir da renda de camponeses e pastores empobrecidos. O endividamento rural levou muitos a buscar refúgio fora das estruturas do Estado, tornando-se abiru. O problema dos dependentes do palácio abandonando o campo era considerado uma séria ameaça ao sistema palaciano. A mão de obra era escassa, e quanto mais pessoas fugiam ao controle do palácio, mais difícil era encontrar trabalhadores. Isso explica as frequentes referências nos tratados à extradição de refugiados. A escassez de trabalhadores reduziu a produtividade agrícola dos estados e ameaçou a receita. Para compensar a perda de mão de obra, os palácios podem ter aumentado as exigências sobre os dependentes restantes, exacerbando ainda mais o problema. Os trabalhadores podem ter se voltado contra seus senhores e se unido a forças hostis que os desafiavam, incluindo grupos como os povos do mar. A destruição seletiva que observamos, nesse caso, não é surpresa. Nem todas as cidades foram saqueadas, mas a infraestrutura rural da maioria desapareceu, o que levou à sua redução de tamanho ou ao abandono total. Alguns estudiosos analisaram causas naturais para o colapso observado. Certos sítios arqueológicos mostram evidências de terremotos, mas isso não poderia explicar a desintegração regional. A falta de alimentos é atestada em algumas fontes textuais, e estudiosos usaram isso para sugerir que fomes foram um grande problema. Tanto uma dessecação geral do clima no norte, quanto o desvio dos cursos fluviais na Mesopotâmia meridional foram propostos como explicações para o declínio agrícola. As evidências permanecem ambíguas, no entanto. Em todo o Oriente Próximo, a base agrícola sempre foi instável, e as referências textuais a dificuldades no abastecimento de alimentos podem simplesmente se referir a casos isolados, e não a uma fome duradoura. Se uma seca climática de fato ocorreu, certamente teria agravado os já graves problemas de apoio insuficiente aos estilos de vida luxuosos das elites. Ainda assim, o estresse ambiental por si só não parece adequado para explicar todas as mudanças que vemos no Oriente Próximo. Como todas essas explicações têm algum fundamento no registro histórico, podemos concluir que provavelmente uma variedade de causas esteve na raiz das mudanças que observamos, mas, em cada caso, circunstâncias locais desempenharam um papel importante. O que aconteceu em Hattusa, por exemplo, não ocorreu necessariamente em outros lugares. Confrontos militares e rebeliões sociais podem ter sido a principal razão para a destruição de certos sítios. O que tornou cada causa separada mais importante foi que ela contribuiu para o desmantelamento de todo um sistema que caracterizara a região e que havia lhe dado estabilidade entre 1500 e 1200. Os estados não existiam isoladamente, mas estavam estreitamente interligados. Os contatos entre eles foram vitais para manter suas organizações internas. A interrupção desses contatos teve um impacto fundamental sobre todos. Quando o Estado hitita desapareceu e a Síria-Palestina entrou em turbulência, o Egito ficou isolado da Ásia. Não tinha mais iguais com quem interagir, já que Babilônia e a Síria estavam fora de alcance. O comércio e o intercâmbio diplomático cessaram, deixando o Egito cego aos acontecimentos do norte. O país possuía recursos substanciais próprios, de modo que pôde sobreviver, mas o sistema internacional que sustentava suas elites palacianas havia desaparecido. Da mesma forma, os estados orientais da Assíria, Babilônia e Elam foram reduzidos a um pequeno sistema internacional com apenas os três como participantes. O mar Mediterrâneo e o Egito já não eram acessíveis, e as rotas comerciais foram cortadas.
A perda dessa ampla infraestrutura geográfica levou à desintegração desses estados orientais, o que permitiu que novos povos, especialmente os arameus, controlassem as áreas entre eles e os isolassem ainda mais uns dos outros. Nenhum poder preencheu o vácuo criado pelo declínio desses estados, possibilitando que novos grupos e camadas sociais mais baixas adquirissem controle. Quando falamos em colapso dos estados, não devemos imaginar que todos sofreram. Houve uma reconfiguração de poder, e grande parte das populações dos estados do Oriente Próximo pode ter se beneficiado da nova liberdade conquistada. As consequências. Como era de se esperar, a crise do sistema palaciano levou a uma acentuada redução no número de fontes disponíveis ao historiador. As burocracias deixaram de funcionar e a atividade construtiva foi mínima. Faltam dados textuais e arqueológicos, e a história do Oriente Próximo entrou em outra idade das trevas. A duração desse período variou de região para região. A primeira a sair dele foi a Assíria, mas mesmo lá os registros textuais foram extremamente raros, de cerca de 1050 a 935. Depois, sua política expansionista atraiu muitas regiões vizinhas para sua órbita, e seus registros cada vez mais detalhados documentam algumas das circunstâncias ali. No entanto, em muitas dessas áreas, o uso da escrita permaneceu limitado até muito mais tarde. Mesmo na Babilônia, a região com a mais antiga e sólida tradição literária, precisamos esperar até a metade do século VIII para ver um nível de atividade escritural, além de documentos isolados. Pouco se sabe sobre os séculos de 1100 a 900. Podemos determinar, porém, que nesse período ocorreram importantes mudanças tecnológicas e sociais, em grande parte devido ao desaparecimento das antigas estruturas. A vida social e econômica se reorganizou para se adaptar às novas circunstâncias. Os palácios da Idade do Bronze recente haviam sustentado certas práticas tecnológicas e econômicas, e quando deixaram de existir, a infraestrutura colapsou e surgiu a necessidade de mudança. Podemos perceber que as regiões onde os palácios permaneceram mais fortes nesse período, a Síria, Babilônia e Egito, tornaram-se tecnologicamente atrasadas, pois continuaram a utilizar métodos antigos. O desenvolvimento das práticas de escrita demonstra bem essa situação. Em todo o Oriente Próximo, os palácios do segundo milênio sustentavam chancelarias onde escribas liam e escreviam em acádio. Essa era uma língua estrangeira para a maioria deles e registrada em um sistema de escrita, o cuneiforme, relativamente difícil de dominar. O treinamento e o sustento desses especialistas só era possível em uma instituição que tivesse recursos suficientes. Com o fim dos palácios, o apoio a esses profissionais desapareceu, assim como a razão para sua existência. Já não eram necessárias cartas a outras cortes que exigissem o conhecimento da linguagem diplomática. Além disso, a ruptura das rotinas econômicas reduziu a necessidade de burocracias. O comércio foi interrompido, os campos e a mão de obra deixaram de ser administrados centralmente e a atividade econômica privada diminuiu. Nos estados onde os palácios mantiveram alguma relevância, as burocracias foram preservadas em certa medida. Isso explica a continuidade da escrita cuneiforme na Assíria e na Babilônia. Mas em outras regiões, aquele sistema de registro deixou de ser usado e as pessoas retornaram a práticas locais. O Egito, com seu palácio ainda relativamente forte, usava apenas sua própria escrita hieroglífica e suas derivações para registrar a língua egípcia. Em outros lugares, pouquíssimos textos foram produzidos. No sul da Anatólia e no norte da Síria, os sucessores dos hititas expandiram o uso do que chamamos de hieróglifos anatólio, com os quais registravam a língua luvita. Anteriormente, durante o novo reino hitita, essa escrita havia sido reservada para breves inscrições reais e marcas de propriedade, mas era um sistema mais indígena e talvez mais popular do que o cuneiforme. A escrita hieroglífica sobreviveu ao colapso da cultura de elite e tornou-se o sistema oficial dos chamados estados neo-hititas. Do século XII ao VIII, cortes do sul da Anatólia e do norte da Síria gravaram nela inscrições reais monumentais. Alguns registros administrativos em tiras de chumbo mostram que o uso dos hieróglifos também se estendeu à vida cotidiana, e muito provavelmente cartas e contratos eram escritos em tábuas e pergaminhos, que não sobreviveram. Na região Sírio-Palestina, o sistema escolhido foi o alfabeto linear. Desenvolvido muitos séculos antes, tinha até então uso limitado entre uma variedade de sistemas e línguas.
Nos séculos 11 e 10, tornou-se o único sistema de escrita da região. A maioria das inscrições conhecidas provém das cidades portuárias fenícias que não haviam sido destruídas durante os distúrbios por volta de 1200. O alfabeto usava apenas 22 letras, e a direção da escrita foi fixada da direita para a esquerda. No século IX, o hebraico e o aramaico também passaram a ser registrados nele, e um número crescente de inscrições, em sua maioria curtas, foi escrito. Com a difusão do aramaico como língua falada em todo o Oriente Próximo, o alfabeto espalhou-se também. Como o sistema mais simples que representava a língua falada localmente, era muito mais fácil de aprender e os escribas não precisavam ser tão extensivamente treinados quanto os que escreviam em cuneiforme. Assim, não havia necessidade de uma organização palaciana para sustentá-los. Uma mudança tecnológica fundamental também ocorreu na metalurgia. O metal mais utilizado até 1200 fora o bronze, uma liga de cobre e estanho. Na maioria dos países do Oriente Próximo, ambos os metais tinham de ser importados de diferentes fontes, e ninguém tinha acesso local aos dois. O sistema de comércio internacional da segunda metade do segundo milênio havia facilitado bastante a aquisição desses metais. Isso é bem ilustrado por um dos naufrágios do período, o Luburum, que continha lingotes de cobre e estanho na proporção correta de 10:1. As oficinas palacianas abrigavam e sustentavam os artesãos necessários para a produção do bronze. Após 1200, o ferro substituiu o bronze como principal metal e apresentou várias vantagens. Não era uma liga de dois minérios encontrados em locais distintos, mas derivava de um único minério disponível quase em toda parte, que não precisava ser importado. Além disso, nos séculos 12 e 11, descobriu-se a tecnologia de ligar o ferro ao carvão vegetal do forno Duran durante o processo de fundição, produzindo o aço, muito mais duro que o bronze. O ferro vinha sendo usado desde o terceiro milênio, mas apenas como subproduto da fabricação de bronze, e era reservado a objetos especiais. Depois de 1200, tornou-se amplamente empregado. Os estudiosos explicaram seu êxito de duas maneiras opostas. Para alguns, foi resultado da escassez de cobre e estanho. Com o colapso do sistema da Idade do Bronze recente, várias cidades, especialmente no Mediterrâneo Oriental, ficaram sem novos suprimentos de metais e suas oficinas de bronze não puderam mais funcionar. As pessoas recorreram ao ferro como substituto, que se ajustava perfeitamente às novas condições sociais. Sendo um metal barato, superior em resistência ao bronze, podia ser produzido sem a necessidade de uma rede comercial elaborada. Como no caso da escrita, as regiões onde os palácios permaneceram fortes, Mesopotâmia e Egito, ficaram para trás. O ferro tornou-se comum ali apenas no século IX, e mesmo assim era reservado em grande parte aos palácios. Para outros estudiosos, o êxito do ferro resultou do aumento da oferta de cobre e estanho no último século da Idade do Bronze recente. O valor do bronze diminuiu, mas o ferro não perdeu seu status especial. Pelo contrário, seu prestígio cresceu e gradualmente assumiu o lugar do bronze. De fato, houve uma mudança na condução do comércio, que pode ter começado antes de 1200, mas certamente se tornou evidente após o fim do sistema da Idade do Bronze recente. Agentes privados que não dependiam dos grandes estados para seu sustento, mas estavam baseados em cidades mercantis, tornaram-se os principais comerciantes. A princípio, provinham de Chipre e das cidades costeiras filisteias, e depois, no início do primeiro milênio, dos portos fenícios, como veremos. Eles exploraram todo o Mediterrâneo e trouxeram bens distantes para o Oriente Próximo, sem a participação dos palácios. O desaparecimento do sistema palaciano opressor abriu espaço para que suas atividades florescessem. Durante a Idade das Trevas, ocorreu uma reestruturação quase completa da sociedade em grande parte do Oriente Próximo. A crise dos estados permitiu que povos estrangeiros migrassem para a região e os movimentos populacionais internos foram numerosos. Houve um fluxo constante entre populações seminômades e sedentárias. Muitos habitantes urbanos adotaram um estilo de vida pastoril, enquanto alguns grupos anteriormente seminômades ganharam poder político em cidades. A situação foi muito confusa e esses movimentos não podem ser rastreados com precisão. Vemos, no entanto, que quando os registros do primeiro milênio fornecem informações sobre a identidade dos povos, a composição da população no Oriente Próximo era muito diferente da anterior.
Alguns novos povos vieram de fora do Oriente Próximo. Na Anatólia Central, por exemplo, os frígios parecem ter chegado dos Balcãs no século XII e no século VIII já haviam formado um estado unificado. Alguns dos povos do mar identificados pelos egípcios se estabeleceram na região da Síria-Palestina. Há muita especulação acadêmica sobre o destino desses grupos, baseada sobretudo na comparação entre os nomes listados pelos egípcios e topônimos ou nomes de povos em textos posteriores. Afirma-se com frequência que os Pelezete dos povos do mar tornaram-se os filisteus, que habitaram a área costeira ao norte do Egito no início do primeiro milênio. Mas, além da semelhança nos nomes, nada confirma essa hipótese. Outras identificações são ainda menos claras. Os povos do mar chamados Denian, por exemplo, foram associados tanto à tribo israelita de Dan quanto à região síria de Danuna, perto da moderna Adana. A evidência, baseada apenas em semelhança de nomes, é frágil. Qualquer que tenha sido a origem e o destino final dos povos do mar, eles participaram do movimento geral de populações e da reestruturação das sociedades. Mesmo que os Pelete não fossem os filisteus, podemos afirmar, com base na arqueologia, que uma nova cultura material surgiu no sul da Palestina, região mais tarde chamada Filístia. Entre os grupos que ganharam importância, os mais proeminentes foram os arameus. Provavelmente pastores no norte da Síria, por muito tempo antes de 1200, eles aproveitaram o enfraquecimento dos estados para se expandir por grandes áreas do Oriente Próximo e adquirir poder político, inclusive em cidades. Mantiveram sua organização tribal, subdivididos em grupos identificados como pertencentes à casa de fulano, Bit, nome de uma pessoa em acádio, considerado o ancestral tribal. Muitos dos estados que fundaram aparecem no primeiro milênio com essa designação, como Bit Adini. No norte da Síria, os arameus tomaram o controle da maioria das cidades, algumas das quais ainda abrigavam populações que preservavam tradições culturais e políticas hititas. Nesses lugares, certos reis tinham nomes luvitas, outros aramaicos. Outras cidades eram totalmente arameias e se tornaram o núcleo de estados como Arão-Damasco. No século IX, esses povos dominavam politicamente toda a Síria. No primeiro milênio, os arameus também apareceram na Assíria e na Babilônia. Em muitos aspectos, os processos foram os mesmos observados antes com outros pastores, como os amorreus e seus efeitos semelhantes. As tradições mesopotâmicas continuaram a dominar na cultura patrocinada pela corte. O acádio permaneceu como língua oficial usada em inscrições reais, cartas e textos administrativos. Mas grande parte da população falava aramaico, e sua influência na gramática e no léxico do acádio é evidente. Diferentemente de amorreus e cassitas, no entanto, os falantes de aramaico introduziram uma tradição escrita paralela. Relevos assírios do primeiro milênio mostram dois tipos de escribas, os que escreviam em tabuletas de argila e os que escreviam em pergaminho. A profissão de escriba de couro também é atestada em textos. Esses escribas escreviam em aramaico com alfabeto sobre pergaminho, mas esse material não sobreviveu no registro arqueológico. Os nomes pessoais continuaram predominantemente acádios, mas é claro que falantes de aramaico também adotaram nomes acádios, ou até possuíam nomes distintos em ambas as línguas. Um conto literário tardio em aramaico, sobre um homem chamado Arricar, revela essa prática. O manuscrito mais antigo preservado vem de Elefantina, no sul do Egito, datado do fim do século V antes da Era Comum, mas referências a Arricar já aparecem em textos anteriores. Na narrativa, ele era conselheiro dos reis assírios Senaqueribe e Assaradão, no século VII, e ajudava seus senhores a obter fabulosas quantidades de ouro em uma competição com o rei do Egito. Segundo essa história, o arameu Arricar era um alto funcionário da corte assíria. Contudo, não o reconheceríamos como arameu nos registros contemporâneos, pois também tinha um nome acádio. Isso é revelado por um texto cuneiforme da Babilônia do século II, que lista como conselheiro do rei Assaradão Aba-Enlil-Dari, a quem os arameus chamam Arricar. Muitos altos oficiais com nomes acádios registrados na documentação assíria poderiam, assim, ser arameus. Os arameus começaram a atacar a Babilônia no século XI, mas só ocuparam territórios ao longo do rio Tigre no século IX. Ao mesmo tempo, um povo chamado caldeus, também de organização tribal, mas de tipo diferente, se estabeleceu principalmente ao longo do Eufrates e no sul. Ambos os grupos permaneceram distintos e usavam designações tribais próprias, mas juntos controlavam a maior parte do campo babilônico.
Também no primeiro milênio, árabes da península entraram na Babilônia Central, enquanto até meados do século IX, remanescentes dos cassitas permaneciam na região, especialmente no Vale do Diyala, preservando sua organização tribal. Frequentemente, esses grupos se opunham aos habitantes das cidades remanescentes do Grande Passado, como Babilônia, Nippur e Ur, que mantinham antigas tradições babilônicas. Durante quase 5 séculos, a situação política da região foi extremamente volátil e raramente uma sucessão de homens da mesma família manteve o poder real. Caldeus, babilônios, cassitas, elamitas e assírios lutaram incessantemente pelo trono, até que a dinastia neobabilônica foi estabelecida em 626. Existia, portanto, uma forte oposição entre cidades e campo, sendo que as primeiras tinham pouca influência fora de seus muros. Muitas vezes, os citadinos buscavam apoio militar dos reis da Assíria, que enfrentaram grandes dificuldades nos séculos 8 e 7 para controlar a Babilônia. Mas em outras ocasiões, as cidades se opuseram à Assíria, que por vezes reprimiu violentamente as rebeliões. Durante a Idade das Trevas, ocorreu também uma mudança tecnológica que colocou novas populações em contato com os estados do Oriente Próximo, a domesticação do camelo. Isso aconteceu na Península Arábica no fim do segundo milênio e deve estar relacionado ao início do comércio terrestre de incenso para a Mesopotâmia e o Levante. Consequentemente, os árabes passaram a fazer parte do mundo documentado do Oriente Próximo. Nas franjas das sociedades sedentárias, eram vistos sobretudo como inimigos. Coalizões anti-assírias na Síria frequentemente incluíam guerreiros árabes e seus camelos. Somente durante o fim do Império Assírio, em sua maior expansão, os reis tentaram subjugá-los em seus próprios territórios, mas as técnicas militares assírias não eram adequadas para o ambiente desértico. Os camelos possibilitaram um novo tipo de nomadismo. Em vez do pastoralismo de ovelhas e cabras que utilizava áreas entre assentamentos permanentes, os nômades do camelo podiam atravessar longas extensões do deserto, usando os oásis como pontos de descanso. Estes, assim, passaram a se conectar com as terras do Oriente Próximo mais conhecidas e, muito mais tarde, o rei babilônico Nabonido, do século VI, chegou a transferir temporariamente sua capital para um desses oásis. A Idade das Trevas foi, portanto, de importância fundamental na história do Oriente Próximo, conectando dois mundos muito diferentes. As mudanças radicais que ocorreram nesse período sempre serão difíceis de estudar, já que houve tanta convulsão e, consequentemente, escassez de registros. Quando o historiador volta a ter condições de compreender a situação, a situação ao Oriente Próximo já pode ser descrito como entrando em uma era de impérios.